Quem não gostaria de viver uma vida verdadeiramente feliz? Inteiramente feliz. Como é que faz para viver uma vida plenamente, verdadeiramente feliz? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muitíssimo bem. Nós estamos aqui hoje para ler juntinhos o Salmo 128. Nós estamos com a playlist aqui no nosso canal e nós estamos lendo, vamos ler todos os salmos juntinhos. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve agora e também já clica no sino, porque quando você clica no sino, você recebe a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. Combinado? Antes da gente começar aqui a nossa leitura, vamos conversar um pouquinho. Família, vamos ter clareza aqui. Como é que faz para viver uma vida plenamente, inteiramente e principalmente verdadeiramente feliz? Não é uma vida de aparência. Não é uma vida que parece feliz. Não é uma vida que é um pouquinho feliz. Não, é uma vida verdadeiramente, inteiramente feliz. O Salmo 128, ele começa dizendo, como é feliz, olha, como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Ou seja, como é feliz aquele que crê, acima de tudo, no Senhor, na vida do Senhor, na presença do Senhor, que crê que o Senhor está aqui, que Ele sempre nos vê, que crê que o Senhor é o Deus soberano, poderoso, que tem poder de todas as coisas, que é o Deus do impossível, que nos vê, que é o nosso maravilhoso conselheiro, que nos deseja, que deseja nos instruir, que deseja nos ensinar, que deseja nos dar estratégias, que deseja que a gente confie nele e que a gente se submeta debaixo da mão poderosa dele em todos os nossos caminhos, porque tememos a ele, porque confiamos somente nele, porque dependemos somente dele. Como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Sabe, o Senhor, Ele quer nos libertar do passado, Ele quer que a gente desapegue, Ele quer que a gente renuncie tudo que foi. Às vezes a gente passa tempo demais lambendo feridas. Sabe, apegado com dores que a gente viveu ou com medos que a gente teve e por causa de alguma coisa que a gente viveu, sabe? Medos que nasceram a partir de experiências que a gente viveu, entende? E a gente fica carregando isso como se a qualquer momento a gente pudesse viver isso de novo. E o Senhor quer nos libertar definitivamente disso, porque Ele quer que a gente entenda que Ele tem um plano para as nossas vidas, Ele tem uma história escrita para você, Ele tem uma visão para você, e os planos do Senhor são de paz e prosperidade, não de mal, mas para um plano bom de te dar um bom futuro. E o Salmo 128 é muito sobre essa visão do Senhor sobre as nossas vidas. Como é uma vida verdadeiramente feliz dentro dessa visão, dentro do coração, dentro da vontade do nosso Pai do céu. É uma vida maravilhosa, uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida com sentido, com significado, com propósito, uma vida frutífera, uma vida onde nós amadurecemos e podemos nos tornar mães, pais, que são como treinadores de filhos que vão se tornar flechas na mão do guerreiro, flechas que vão direto para o alvo, flechas na mão do Senhor. Sabe, o Senhor, Ele quer nos esticar, o Senhor quer nos fazer crescer, o Senhor quer que a gente viva uma vida sobrenatural, maravilhosa, abundante com Ele. Ele quer que a gente perceba tudo aquilo que a gente já provou e viu na nossa vida com Ele. O quanta coisa Ele já fez e Ele vai continuar fazendo em nome de Jesus na tua vida, porque Ele é poderoso. E o que você está vivendo hoje, aquilo que você está vendo com os teus olhos hoje, não é o teu fim. Renova tua fé hoje, fortalece tua fé hoje no temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Tema o Senhor, busque o Senhor mais do que você busca qualquer tesouro, qualquer riqueza dessa terra. Queira o Senhor, ame o Senhor, deseje o Senhor, a instrução, a luz, a presença, a vida do Senhor, mais do que você deseja qualquer outra coisa. Se nós, que somos pais e podemos e sabemos e escolhemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus não dará o Espírito Santo dele a quem pedir. Então, sabe, família, hoje é dia de abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração, receber a visão do Senhor, crer
temer a palavra e temer a visão do Senhor, crer, confiar plenamente na visão do Senhor, soltar tudo o que passou, desapegar de tudo e olhar para frente e construir junto com o Senhor a visão dele para as nossas vidas. Amém? O Senhor quer que a gente entenda que aquilo que a gente precisa fazer, a nossa parte é a gente cuidar bem daquilo que ele coloca na nossa mão. Primeiro é a palavra, primeiro é a presença dele, primeiro é a nossa amizade, o nosso relacionamento com ele, a nossa fé. Isso é algo que ele coloca na nossa mão, né? Que ele coloca no nosso coração, é um presente, uma dádiva dele. Então a gente precisa cuidar bem do nosso relacionamento com ele, a gente precisa cuidar bem daquilo que a gente escuta dele, a gente precisa cuidar bem das instruções que ele nos dá, a gente precisa obedecer inteiramente, de maneira rápida, aquilo que ele fala pra gente fazer. A gente precisa entender que uma vida verdadeiramente feliz depende de uma construção, ou seja, eu preciso plantar, eu preciso regar, eu preciso cuidar, né? Assim como o Senhor vai fazendo com a nossa vida. Quando algo nasce no coração do Senhor, é Ele que cuida, é Ele que faz crescer, é Ele que protege, certo? E Ele quer que a gente use as nossas mãos, a nossa boca, o nosso coração, a nossa mente, tudo aquilo que ele flui para nós. Ele quer que a gente transborde, ele quer que a gente cuide para ele daquilo que ele coloca na nossa mão. Então a gente precisa cuidar com diligência de tudo aquilo que ele coloca na nossa mão. Seja lá o nosso relacionamento com ele, a nossa casa, o nosso coração, a nossa mentalidade, a nossa alma, né? Alimentar o espírito, fortalecer o espírito, a nossa casa, o nosso cônjuge, o nosso casamento, a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho, o nosso servir, o nosso ministério, seja lá o que for, é cuidar bem, é cuidar com diligência, é cuidar com constância, porque a gente vai colher aquilo que a gente planta. A gente vai colher aquilo que a gente semeia. Então a gente precisa entender que uma vida verdadeiramente feliz depende de ouvir, crer, temer o Senhor e obedecer às instruções dele e construir junto com ele. Ele vai dar a direção, ele vai dar a visão e a gente precisa construir junto com ele e construir com constância, com consistência, com disciplina para chegar no resultado. A construção ela pode demorar um pouquinho. Algo que é firme, algo que é inabalável, pode demorar um pouquinho, pode não ser o caminho mais fácil, mas vale muito a pena porque é íntegro, porque é verdadeiro, porque é pleno e porque é a vontade do Senhor. Então a visão aqui do Salmos 128 é sobre um lar de paz, uma vida próspera, uma vida com sentido, com significado, com um propósito, uma mulher frutífera, com filhos ao redor da mesa, sabe? E quando a gente fala de mesa, a gente está falando de alimento, de nutrição, a gente está falando de cuidado, a gente está falando de amor, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de treinar, a gente está falando de ensinar, a gente está falando de educar. A gente vê Jesus sentando na mesa com os discípulos dele, sentando na mesa até com os pecadores, né? Para quê? Para ensinar, para libertar, para perdoar, para mudar rotas, não é verdade? Então a gente precisa dar muito valor para tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mão e entender que se a gente temer Ele, crer na palavra dele, obedecer, seguir a instrução, cuidar bem de tudo aquilo que ele coloca na nossa mão, cuidar com constância, com disciplina, a gente vai viver. A gente vai ver a construção dessa visão que hoje ele está colocando no nosso coração. Então não sei como é que tá a tua vida, eu não sei como é que foi até aqui, mas hoje a gente vai escutar essa visão do Senhor e a gente vai caminhar nessa direção, em nome de Jesus e para a glória dele, amém? Vamos ler aqui juntinhos, ó. Salmo 128 vai dizer assim, ó: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Eu vou voltar. Como é feliz aquele que teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Ou seja, você vai ter resultado, você vai ter recompensa, você vai desfrutar do fruto do seu trabalho.
Você vai desfrutar, você vai ter uma recompensa do teu trabalho. Você não vai trabalhar e não ter resultado, e não ver resultado, e não construir. Não, você vai trabalhar porque você teme o Senhor, você vai trabalhar porque você teme e anda nos caminhos do Senhor, ou seja, você obedece ao Senhor. Você vai trabalhar e comer do fruto do seu trabalho. Você vai ser feliz e próspero. Ou seja, você vai ser feliz e vai sempre estar crescendo, sempre estar rompendo, sempre estar se desenvolvendo. Amém? Amém. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe agora, ó, desde Sião, desde o coração puro, o coração aberto, o coração ensinável, o coração que teme, o coração que crê, o coração que recebe a visão, que recebe a instrução e que vai, ó, construir junto com o Senhor. Será abençoado desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Aleluia. Esse é um cântico de peregrinação e a gente está subindo, sabe? A gente está subindo degrau por degrau junto com o Senhor. E hoje Ele nos dá clareza da visão que Ele tem para nós. Ele tem a visão que Ele tem para aqueles que o temem, para aqueles que Ele escolheu, para aqueles que Ele ama, para aqueles que são chamados, para aqueles que são escolhidos, para aqueles que são filhos, para aqueles que estão no coração dEle, para aqueles que Ele tem proteção, que Ele tem cuidado, Ele tem instrução, Ele tem direção, Ele tem visão. Fortaleça sua fé. Pare de ficar dançando conforme a música que você sempre dançou. Pare de ficar acreditando naquilo que você já viu ou no que os teus olhos estão vendo hoje. Comece a abrir o seu coração. Começa a ver você dentro desta visão. E começa a construir junto com o Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai te dar a direção. Apenas tema o Senhor, busque o Senhor mais do que tudo. Apenas confie nele e obedeça. Cada pequeno direcionamento que você tiver do Senhor, obedeça de maneira rápida, instantânea. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Eu tenho certeza que Ele já tem feito, mas Ele fará ainda mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao seu coração tudo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Amém? Em nome de Jesus. Deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis, comenta aqui embaixo o que o Senhor falou ao seu coração, que tocou você. E nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau.